Fala, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Já aconteceu de você querer viajar com seu animal e não ter a mínima ideia do que fazer? É microchip, é exame de raiva, é vacina contra a raiva, é atestado, é tanta coisa que a gente fica doido. São muitas dúvidas que as pessoas podem ter em relação a isso. Por isso que hoje nós vamos passar o guia completo para viagens internacionais de cães e gatos. Mas antes, toca a vinheta, Lucas. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e primeiro de tudo, pega papel e caneta na mão e anota o passo a passo do guia de viagem internacional para cães e gatos. Nós criamos esse vídeo com a ideia de simplificar um momento feliz com o seu animal, que é o momento de viajar. Viajar é momento de curtir, relaxar e não esquentar a cabeça e ficar preocupando no que fazer e ainda pior, ficar na dúvida, que é aquela pulga atrás da orelha, na incerteza do que fazer. Caso a gente erre durante esses processos, essas burocracias, isso pode estragar toda a viagem. E o pior de tudo é que são muitas informações e coisas para resolver em um curto intervalo de tempo. É microchipagem, exame de raiva, documentação para viagem e todos com ordem e prazos corretos para acontecer. E caso haja erro, sua viagem pode ficar comprometida. E por todos esses motivos, já que esse vídeo deu muito trabalho para fazer, eu e o Lucas, que é o nosso editor, te convida para você se inscrever no nosso canal do YouTube, se é que você já não é inscrito, e não perder nenhum conteúdo de valor que a gente posta aqui, já que hoje a gente vai simplificar por completo tudo para você. Então, uma forma para agradecer é só clicar nesse botãozinho vermelho e se inscrever. Alguns países exigem o exame sorológico de raiva, a microchipagem e juntamente com a documentação do pet para viagem internacional. Essas exigências, elas visam atender à prevenção e controle da doença da raiva. Eles não fazem isso à toa. Eles fazem isso porque a doença é uma zoonose, ou seja, passa para nós humanos. Isso é uma preocupação, pois a doença não tem cura e quase 100% dos animais podem ir a óbito, então é coisa séria. Para evitar transtornos, é importante que você entenda bem todas as etapas relacionadas com esse teste. E nós vamos explicar tudo para vocês, pois o planejamento da viagem do animal depende diretamente do resultado da sorologia de raiva e dos prazos relacionados. E para você que quer aprofundar mais sobre essa doença, eu vou deixar um card aqui que a gente fez de um cachorro que pegou raiva no Rio de Janeiro e morreu. E para você também entender mais sobre essa doença. Todas as informações que a gente trouxe aqui para vocês hoje são da fonte de um laboratório muito confiável, que é o Texa Laboratórios. Então vamos lá, o passo a passo para você viajar com seu pet. A primeira coisa que vamos falar antes de passar o passo a passo para a viagem é explicar sobre o teste sorológico de raiva, que inclusive é um pré-requisito para viajar. Então a titulação de anticorpos para raiva é um teste exigido para cães, gatos e furões, como critério pré-entrada em países da União Europeia e alguns outros que também praticam essa exigência alfandegária. O prazo de saída do exame é de 7 dias úteis a partir da coleta. Com o resultado em mãos, a gente interpreta se o animal tem condição de viajar ou não a partir desse exame. E nele, eles dão os títulos de anticorpos mínimos exigidos, que tem que ser 0,5 unidades internacionais por ml. E esse valor é o mínimo preconizado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para você viajar tranquila com o seu animal. E o que você deve fazer antes da viagem? O primeiro passo a ser feito antes de viajar é buscar informações sobre exigências do país de destino. Uma informação importante, por exemplo, é certificar de que
que não há restrição para a raça do cão ou do gato no país no qual você vai viajar. Cada país tem sua exigência em relação à viagem com pets. Por exemplo, se você for viajar para o Japão, a exigência é diferente do que a viagem para os Estados Unidos e assim por diante. Cada país tem sua particularidade. E as exigências específicas dos principais destinos para sair do Brasil, você encontra no site do Mapa. E o Lucas, nosso editor, como sempre ajudando e salvando a gente a entender melhor, vai mostrar o mapa para vocês. Não, Lucas, não é esse mapa que eu tô falando, não. E sim um mapa que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como o Lucas mostrou o mapa errado, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar. Lá você vai pesquisar o seu país de destino e ver as exigências e informações para viajar. Acesse o link e veja todas as restrições sobre o seu destino para você não passar aperto. Agora vamos para o segundo passo a ser feito antes da viagem. E o segundo passo é a prática, é a implementação do microchip. O pet deve ser identificado de modo eletrônico com microchip. Isso é obrigatório e tem que ter. O processo de microchipagem ou microchip é usado para identificar o animal. E o que a gente faz? Nós implementamos na pele dele um minúsculo dispositivo que armazena uma sequência definida de números. Algo que as pessoas confundem é se esse microchip se trata de um GPS ou não. E a resposta é simples: não se trata de um GPS. Na verdade, esse código seria como se fosse um RG do seu animal, ou seja, é uma sequência de números que o identifica. Por isso, implementar um microchip é identificar seu pet de modo permanente. E esse microchip deve atender aos padrões ISO 11784 ou 11785. E para você comprar esse microchip e ter zero de dor de cabeça, ou seja, nenhum problema em relação ao ISO, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você acessar, comprar e viajar tranquila. Acessa, compra para ser menos uma preocupação em relação ao microchip, já que se ele não seguir esse ISO e você aplicar, você vai ter problema para viajar, inclusive pode atrasar sua viagem. Se seu pet já tiver um microchip implantado, verifique o padrão e faça a leitura para verificar essa adequação. Qualquer falha na leitura pode ser comunicada ao fabricante e preferencialmente substituir por um novo dispositivo. Esse microchip que indiquei anteriormente, você também não terá problemas de substituição. Ele é vitalício, ou seja, dura toda a vida do animal com apenas uma única aplicação. E certifica também que o dispositivo produz leitura depois que ele foi implantado. Isso é importante, que o pessoal da alfândega pode fazer essa leitura. E agora, tudo isso que eu falei, eu vou lá na clínica para mostrar na prática a leitura do dispositivo. E só para vocês terem ideia, esse aqui é o aplicador. Então o microchip está aqui dentro, aí a gente aplica no animal e transfere o microchip pro animal. Aí depois a gente vem com esse leitor aqui, ó. Vou ligar ele para vocês verem. Clica em escanear, faz a leitura e aqui, ó. Essa é a identificação do animal, que bate exatamente com esse número aqui. E durante esse processo, antes e durante a viagem, o microchip será lido em 3 momentos distintos. Primeiro é no momento da emissão do CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, ou passaporte para trânsito de cães e gatos, antes do embarque na viagem internacional e no desembarque no país de destino. Agora a gente fechou o segundo passo, vamos para o terceiro passo a ser feito antes da
viagem. O terceiro é a utilização da vacina antirrábica, ou seja, a vacinação do pet contra a raiva. Para ele receber essa vacina, ele tem que ter no mínimo 12 semanas de vida. E a vacina deve ser aplicada em data posterior ou no máximo no mesmo dia da implantação do microchip. Ou seja, primeiro você microchipa e depois protege ele contra a raiva. E é sempre bom dizer que a vacinação realizada antes da microchipagem não será contabilizada e deverá ser refeita após a implementação do dispositivo, mesmo que esteja dentro do período na qual a vacina esteja eficaz. Se aplicar antes da microchipagem, vai ter que repetir. Isso é regra para você viajar com seu pet. Uma coisa importante também é que você observe de modo criterioso as condições de armazenamento e validade da vacina a ser aplicada. E após a aplicação, essa imunização deve cobrir todo o período até chegada do animal ao país de destino. Deve também constar a vacinação na carteirinha de vacinação, que é o cartão de vacina mesmo. Então, pegando aqui nosso cartão de vacina, na parte que é de vacinação, tem que colocar o selo da vacina com o fabricante, número do lote e data de validade, a data que foi vacinada, a próxima vacina, o carimbo e a assinatura do médico veterinário que aplicou essa vacina. Então isso aqui você tem que carregar também durante a viagem. Nós temos que ter uma atenção especial para países ou regiões que demandam pelo menos 2 doses de vacina antirrábica antes da sorologia de raiva. Um exemplo desses países são Japão, China, Taiwan e Havaí. Esses destinos têm outras condições específicas que devem ser observadas. E para essas situações específicas, a segunda dose de vacina pode ser aplicada pelo menos 30 dias após a primeira, dentro do período de eficácia da primeira vacina. São aceitos somente vacinas com vírus inativado ou vacina recombinante, de acordo com os padrões definidos pela OIE, que é a sigla para a Organização Mundial da Saúde. Isso vocês não precisam se preocupar, pois as vacinas aprovadas para uso no Brasil já seguem esses padrões. Ufa, menos uma dor de cabeça. Agora vamos então para o quarto passo a ser feito antes da viagem, que é coletar a amostra para sorologia de raiva. Finalmente a gente vai coletar o exame do seu animal. E nesse passo você tem que ir ao veterinário para fazer coleta de sangue. E para fazer essa coleta você deve aguardar no mínimo 30 dias após a vacinação antirrábica, que é o que a gente falou anteriormente. E a partir desse período, a amostra de sangue pode ser coletada a qualquer momento, desde que dentro da validade da imunização, ou seja, 1 ano e vacina em dia. E para países ou regiões que demandam 2 doses de vacina, como falado também no passo 3, então se você não prestou atenção, volta no vídeo e preste atenção no que eu falei anteriormente. É importante, a coleta da amostra pode ser feita no mesmo dia da segunda dose ou dentro do período na qual a vacina é eficaz. E essa vacina tem 1 ano de duração. E é importante falar que existem alterações no sangue do animal, que são hemólise, lipemia, icterícia e até uso de algumas medicações que podem inviabilizar a realização desse exame. Por isso é importante ver se a saúde do seu animal está ok antes da viagem. A gente vê isso através de consulta, e nessa consulta o veterinário vai ver quais exames de sangue ou de imagem seu animal precisa para ver se a saúde dele está em dia, para você também não ter problema antes dessa viagem, já que essas alterações comprometem o exame de raiva. Mas vamos supor que a saúde dele está perfeita, ele está pronto para coletar esse exame. Depois que coleta o sangue, o soro, que é uma parte do sangue, deve ser separado após a coleta e refrigerado de 2 a 8 graus, que é a temperatura da geladeira mesmo, ou, se preferir,
congelar ele. E nesse congelamento a temperatura tem que ser menor ou igual a menos 10 graus Celsius. E após isso ele deve ser enviado para um laboratório em um volume mínimo de 1 ml, ou seja, o mínimo a ser coletado é 1 ml de sangue. E essas amostras de soro refrigeradas são aceitas até 15 dias após a coleta. Mas se você preferir enviar até 30 dias após a coleta, as amostras devem ser congeladas. Aí você prefere ou refrigera ou congela. Mas isso quem tem que fazer não é você, tutor, e sim o médico veterinário que coletou a amostra. Agora vamos para o nosso quinto passo a ser feito antes da viagem, que é o teste de sorologia de raiva. O quarto passo foi a coleta do exame e agora é o teste feito a partir dessa coleta de exame. E a requisição para o exame deve ser realizada em formulário com seus dados completos, dados do animal completos também e dados do veterinário que coletou a amostra e fez o pedido. E o Lucas agora está mostrando a foto da requisição em branco para vocês. E esse passo, gente, parece muito simples, mas tem que tomar muito, mas muito cuidado, pois se houver erro durante o preenchimento da certificação, pode atrasar a viagem toda e ainda gerar um prejuízo grande. E isso eu falo por experiência própria. Teve um animal que eu fiz a requisição e eu errei uma letra. Tava tudo certo, eu fiz o passo a passo certinho, mas eu errei uma letra. E em vez de escrever Rogério, que era o nome do tutor, com o O no final do nome, eu digitei que sem querer, então saí Rogeric. Ficou até mais bonito, fala sério o nome. Era Rogério, eu coloquei Rogeric. Eu conferi rápido e enviei. Eu tô brincando, eu tô fazendo essa brincadeira, mas é sério. Conferi rápido e enviei pro laboratório. Era pra eu ter pagado caro por esse erro, minha sorte foi que o tutor me ajudou. E eu sou muito grato a ele por causa disso. Caso contrário, pagaria pro outro exame ou então pagaria pela retificação. Mas independente, se fosse fazer outro exame ou a retificação, os dois são muito caros. Mas isso, como é um assunto muito importante, a gente vai falar mais adiante. E o prazo para a liberação do resultado é de 7 dias úteis. O resultado sai de modo online e também físico, mas é bom dizer que o laudo físico é indispensável para a viagem. Tem que ter o laudo físico do exame, caso contrário você não vai embarcar. Não adianta chegar no celular na hora do embarque ou desembarque e mostrar online. O pessoal do embarque e desembarque não vão aceitar. Você tem que ter sua cópia física. E toda vez que a gente faz esse exame, a gente recebe as duas cópias, tanto a física quanto a digital. Aí você pega a física, coloca embaixo do braço e vai viajar com seu pet. Agora vamos para o sexto passo a ser feito antes da viagem. O que fazer após receber o laudo, que é o resultado de sorologia para raiva? Depois que você recebe o laudo, você deve interpretar o exame junto com o seu veterinário. E a gente da Zoomédica te ajuda. O limite mínimo aceito para viagem internacional é de 5 unidades internacionais por ml. Se o resultado do teste for inferior, confira nesse vídeo aqui, que eu vou deixar para vocês, sobre o que deve ser feito para você viajar tranquilo, caso dê inferior ao valor aceito. Agora a notícia boa é que se for acima, ele está liberado para viagem, desde que você respeite a quarentena. Só para vocês terem ideia, o Lucas está colocando na tela um exame de raiva que fizemos em um animal. Deu resultado de 4,56 unidades internacionais por ml, ou seja, maior que 0,5 unidades internacionais por ml, que é o valor de referência. Isso significa que ele está apto para viajar. Se o do seu animal deu menos que meio, acesse o vídeo que eu falei anteriormente. E o termo UI por ml é unidades internacionais por ml, como a gente falou, e é uma unidade de medida de qual que é a quantidade de anticorpos em cada ml de sangue do seu animal. Ela é reconhecida internacionalmente para medir a quantidade dos níveis de anticorpos contra a raiva em amostras de sangue. O nível igual ou superior a 0,5 é indicativo de que o animal possui imunidade protetora contra a doença.
doença, que é a raiva. E como eu falei, o animal só poderá viajar após o fim da quarentena. E essa quarentena é a impedição de liberdade de trânsito do seu animal entre países. Tudo pensando na tentativa de impedir a disseminação de uma determinada doença. No caso, a do vídeo de hoje é a raiva. E esse período é específico pelo país de destino em relação à data de coleta da amostra. A maioria dos países determina 90 dias após a data de coleta como quarentena obrigatória antes da viagem, ou seja, seu animal não poderá viajar até esse prazo desde a coleta do exame. Então vamos supor que seu animal coleta o exame hoje. Então você foi hoje lá na clínica, coletou esse exame. Se o resultado for satisfatório, ou seja, maior ou igual a 0,5 unidades internacionais por ml, após 3 meses da data de hoje que você vai poder passear com seu animal. Essa quarentena é obrigatória e deve ser respeitada. E por que meu cão ou gato só pode viajar após 90 dias a partir da coleta da amostra para o teste sorológico da raiva? Você já se perguntou isso? Em alguns países é pior, como o Japão e o Taiwan, por exemplo, eles exigem prazo ainda maior de quarentena, que são 180 dias após a coleta. Isso se o resultado for satisfatório. E esse período é definido pelos países da União Europeia para assegurar de que a resposta sorológica mensurada no teste de titulação de anticorpos da raiva seja realmente protetiva e não resulte um processo infeccioso de raiva. Esse prazo funciona como uma margem de segurança mesmo, para certificar de que o animal não tem a doença. E sexto passo a ser feito que a gente está falando, antes da viagem, você recebeu o laudo de sorologia de raiva e ele vem com informações incorretas, pode ser feita a remissão ou retificação do laudo e todos cobram taxas adicionais e inclusive podem atrapalhar e até atrasar a sua viagem. Por isso observe de modo criterioso mais uma vez todas as informações do laudo para identificar erros ou divergências em relação aos seus dados do animal, dados da vacina e a amostra. Caso haja necessidade de correção, o ideal é acionar o laboratório na qual o exame foi feito para retificar ou reemitir o novo exame. E para remissão de laudo, uma nova via do laudo de raiva deve ser solicitada através do laboratório que fez o exame. A reemissão fica disponível em um dia útil. O recebimento pode variar de acordo com a localidade e forma de envio. Um exemplo é SEDEX, carta e outras formas do documento chegar até você. Já a retificação de laudo de raiva também deve ser solicitada através do laboratório que fez o exame. E para isso ocorrer, deve ser enviada nova requisição anexada ao período com atualização para o item de correção e preservando os demais de acordo com o anterior. Tanto a retificação quanto a remissão do laudo fica disponível em um dia útil, mas o recebimento pode variar de acordo com a localidade e forma de envio. Lembrando que a data de coleta e número de microchip não são passíveis de correção. Caso haja erro desses itens, a viagem toda irá atrasar, pois teremos que iniciar do passo 1 novamente. Nossa pessoal, finalmente esse sexto passo acabou. Agora a gente vai para o sétimo a ser feito antes da viagem. Após fazer os 7 passos anteriores e com cautela, você deve ir para a unidade Vigiagro mais próxima. A Vigiagro é o sistema de vigilância agropecuária internacional. E sobre os passos, não esqueça de aguardar o período de quarentena especificado de acordo com o país de destino. A maioria dos países exige no mínimo 90 dias após a data de coleta da amostra para a sorologia de raiva. E certifique de ter atendido todas as exigências adicionais, que são vermifugação, controle de ectoparasitas, vacina para
doenças infecto-contagiosas, além da raiva, atestado de saúde e a carteirinha de vacinação do animal, que é essa aqui que eu mostrei anteriormente. E mais uma vez, consulta o link abaixo com as exigências do país que você pretende viajar. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E é importante a gente falar para vocês que o atendimento no Vigiagro demanda agendamento obrigatório e é aconselhado solicitar agendamento no mínimo um mês antes da viagem, a fim de garantir a data e você não passar aperto. E sobre o atestado de saúde animal emitido pelo veterinário registrado no país de origem, não esquecer que ele deve ser remetido dentro dos 10 dias anteriores à data da emissão do certificado veterinário internacional pelo Vigiagro. E o modelo de atestado de saúde para viagem de cães e gatos eu vou deixar aqui embaixo também no link da descrição. E após a análise de todos os documentos, o fiscal federal agropecuária finalmente emite o CVI ou passaporte para trânsito de cães e gatos. A principal diferença é que o passaporte pode ser usado para várias viagens durante toda a vida do animal, enquanto o CVI deve ser emitido a cada viagem que o animal for realizar. E não precisa levar o animal para obter o CVI. Esse CVI que eu falei tem validade de 2 a 10 dias, de acordo com o país de destinos, contados do momento da emissão na unidade do Vigiagro até a chegada no país que você deseja ir. Caso a viagem demore mais de 10 dias, que acontece, por exemplo, no transporte marítimo, o prazo de validade do CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, pode ser estendido. Então fique atento aos prazos de todos os processos e documentos relacionados com a viagem e procure o Vigiagro com certa antecedência para averiguar qualquer ausência ou inconformidade na documentação. E é bom você consultar esse horário de funcionamento das unidades Vigiagro na Superintendência Federal de Agricultura do seu estado. E se você tiver outras dúvidas relacionadas com a viagem internacional de cães e gatos, consulte o arquivo de perguntas e respostas criado pelo Vigiagro. E é outro link que a gente vai deixar para você aqui na descrição. E agora o Lucas vai deixar para vocês a foto do fluxograma. Tira print ou então anota, que vai ser muito importante conferir o passo a passo para você viajar com seu animal de estimação. Vocês viram que é burocrático viajar com animal de estimação para o exterior. Por isso que a gente aconselha é sempre um planejamento e com muita antecedência para você não passar aperto e não estragar esse momento tão feliz com sua família e com seu pet. E o período mínimo para você ter uma gordurinha de 2 meses para viajar com seu animal de estimação, nós indicamos de 6 meses antes da viagem você começar a se programar para fazer todos esses passo a passo que a gente listou no vídeo. E você não ter problema com ele, já que, como a gente falou, quando você microchip e faz a vacina da raiva, por exemplo, no mesmo dia, que pode fazer isso, um mês depois você tem que coletar o exame de raiva e somente 90 dias depois você poderá viajar caso o exame seja satisfatório. Ou seja, dura 4 meses no mínimo. Por isso que a gente orienta até essa gordurinha de 6 meses nesses países que são 90 dias. Agora, outros países como o Japão, a gente já indica um prazo maior. Então, o ideal é você começar a programação 8 meses antes da viagem. E fica aqui mais uma vez o meu convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube e não perder nenhum conteúdo de valor que a gente posta aqui, já que todos são com a finalidade de dar mais saúde, mais longevidade para você e seu animal de estimação. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Até o próximo vídeo!